Olá, meu nome é Paulo, eu sou acadêmico do 5º período de fisioterapia e eu vou falar um pouco sobre a técnica de Hallwig, que é uma técnica de fisioterapia aquática, tá? Ela é desenvolvida geralmente para adaptação do paciente no ambiente aquático e para poder iniciar outras técnicas, né? Então, ela é uma técnica de iniciação, a gente pode dizer assim. E ela é composta por 10 princípios. O primeiro princípio é o princípio de adaptação mental, que é a parte onde o paciente vai se adaptar com todo o ambiente externo, o meio aquático, a água, a temperatura, a iluminação, todo o ambiente externo. Tudo isso com o apoio do fisioterapeuta, né? O segundo ponto é o desligamento, que é a parte onde o fisioterapeuta ele começa a atuar um pouco menos na movimentação do paciente dentro da água, até mesmo deixar ele sozinho em alguma posição, onde o paciente começa a se desprender um pouco mais do fisioterapeuta e acaba se tornando um pouco mais independente ali durante as práticas. O terceiro, quarto e quinto ponto é onde o paciente ele aprende a fazer as rotações em diferentes planos, com o apoio sempre do fisioterapeuta. Então, ele aprende a fazer a rotação no plano transversal, longitudinal e sagital, que é a rotação básica para poder começar a fazer os movimentos dentro do meio aquático, né? O sexto ponto é a rotação combinada, chamado de rotação combinada, que é onde o paciente ele faz esses 3 tipos de rotação que eu acabei de citar há pouco, faz esses 3 tipos de rotação em um único movimento, que é onde ele já se desenvolveu um pouco mais, já teve um pouco mais de consciência corporal e onde ele consegue realizar os 3 movimentos de uma vez. O sétimo ponto é o princípio de empuxo, que é uma das propriedades da água e que é onde o paciente ele aprende que ele pode confiar um pouco mais naquele ambiente e que ele não vai ter a situação de afogamento, por exemplo, porque ele vai aprender e vai perceber como ocorre a flutuação do corpo dele. Então ele vai se sentir um pouco mais confiante ali dentro do ambiente aquático. O oitavo ponto é o equilíbrio. Ele puxa um pouco do ponto do empuxo, que o paciente vai se manter equilibrado, flutuando na água, e o fisioterapeuta ele vai realizar pequenas ondas para tentar desestabilizar ali o equilíbrio do paciente na água. Ele vai melhorar muito mais a confiança dele no meio aquático nesse ponto. Tá? O nono ponto é onde o fisioterapeuta ele realiza rotações dentro da piscina, causando uma turbulência, e o paciente ele tende a soltar o corpo e deixar que essa turbulência, essa correnteza da água conduza o corpo dele pela piscina. Esse nono ponto a gente chama ele de deslize ou turbulência. O 10º ponto são os dados básicos, que esse ponto é o último ponto do método e é onde o paciente ele aprende os princípios básicos da natação, os diferentes tipos de movimentos da natação. Então ele sai ali dessa técnica com princípios básicos, aprendendo a nadar, basicamente.